Se você tem dúvida em como fazer o registro na conta, então venha comigo neste vídeo que eu te vou ensinar de forma prática, simples, fácil e eficaz. As regras de movimentação das contas é um tema muito pertinente para os estudantes de contabilidade. Aspectos como débito, crédito é o que nós veremos hoje. Então aprenderemos a como fazer a movimentação das contas do ativo, do passivo e do capital próprio, bem como as contas de custos e de proveitos. Olá, eu sou o professor Dungula e estou aqui para lhe ensinar a contabilidade de modo simples, fácil e eficaz. Estou aqui para lhe ajudar a compreender as regras de movimentação das contas. A contabilidade é imprescindível dominar as regras de movimentação das contas, pois são elas que te encaminham a registrar os débitos juntamente com os seus devidos créditos. Em contabilidade conhece-se que deve haver um equilíbrio entre o débito e os diversos créditos ou entre o crédito e os diversos débitos e vice-versa. Então, não saia daí, assista esse vídeo até o final que você vai se surpreender com os resultados maravilhosos que você terá. Não se esqueça de deixar um like, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam ter contato com este conteúdo. Então, antes de se falar das regras de movimentação das contas, é necessário ter em atenção o que é debitar e o que é creditar uma determinada conta. O que nós vamos aprender hoje é saber quando debitar, quando creditar uma determinada conta e tendo em conta a sua natureza e ver as regras de movimentação das contas. Temos aqui o que é debitar uma conta. Debitar uma conta. Debitar significa escrever um valor no lado esquerdo da conta. Uns ficam dizendo, não, debitar é aumentar, creditar é diminuir. Não é bem assim, devemos ir pela lógica e pela natureza da conta. Então esta aqui é a conta. Temos o lado do débito, que é o lado esquerdo, e o lado do crédito, que é o lado direito, e no meio temos o título, ou seja, o nome da conta. Então diz que debitar significa escrever um valor no lado esquerdo da conta. Então, se eu dizer que debitei uma conta, quer dizer que eu escrevi um valor no lado esquerdo da conta. E é isto que acabou de acontecer. O que é creditar uma conta? Creditar significa escrever um valor no lado direito da conta. Então, se eu dizer que creditei uma determinada conta, é isto que aconteceu. Este é o crédito de uma determinada conta. O que é o saldo da conta? O saldo da conta é aquele que resulta da comparação entre o débito e o crédito. O saldo de uma conta pode ser devedor, credor e nulo. Quando o saldo é devedor? O saldo é devedor quando o débito é superior ao crédito. A título de exemplo, vamos ter aqui, por exemplo, 100 mil em débito e 80 mil em crédito. Quanto é o saldo devedor? O saldo devedor dá-se pela diferença entre os 100 mil menos 80 mil. Então quer dizer que o saldo devedor de 20 mil. Por que devemos fazer isso? Para equilibrar. Se tu pegares 80 mil mais 20 mil vai dar o mesmo que o débito. Então assim diz-se que o saldo é devedor porque o débito é maior que o crédito. Então, quando o saldo é credor? O saldo é credor quando o débito é inferior ao crédito. Por exemplo, temos aqui o valor de 80 mil em débito e o valor de 100 mil em crédito. Então, quanto será o saldo credor? Dá-se pela diferença entre o débito e o crédito. Onde estiver a faltar, então tu acrescentas o saldo. Assim temos 100 mil do lado esquerdo e 100 mil do lado direito. E também, quando o saldo é nulo? O saldo é nulo quando o débito é igual ao crédito. Por exemplo, vamos dizer que temos 80 mil em débito e 80 mil em crédito. Diz-se que o saldo é nulo, porque 80 mil menos 80 mil dá zero. Então o saldo é nulo. Portanto, conceitos como debitar e creditar, e quando é saldo devedor, saldo credor, aqui temos. Então, sendo assim, podemos passar às regras de movimentação das contas. Aqui temos regras de movimentação das contas.
Então, aqui devemos ter em conta primeiramente as contas do balanço. Temos aqui primeiramente o ativo. Como funcionam as regras de movimentação para as contas do ativo? Então, as regras de movimentação para as contas do ativo funcionam da seguinte forma: devemos debitar quando há o saldo inicial e quando há porventura um aumento, e devemos creditar quando há uma diminuição, tá, né? E o saldo da conta do ativo deverá ser devedor. Como funcionam as contas de capital próprio e passivo? Devemos creditar quando houver um saldo inicial e creditar quando houver um aumento, tá? E vamos, nesse caso, debitar quando houver diminuições. O saldo das contas do capital próprio passivo deverá ser credor. Então, partindo da fórmula da equação fundamental da contabilidade, ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. Se vocês darem conta, as contas do ativo têm natureza devedora, porque ela está do lado esquerdo da igualdade. E as contas de capital próprio passivo têm natureza credora, porque estão do lado direito da equação fundamental do patrimônio. Como funcionam as contas de gestão? As contas de gestão, primeiramente tendo em conta os proveitos, eles creditam-se pelos seus aparecimentos. Sempre que aparecer um proveito, você vai creditar uma determinada conta de proveito. E deve-se debitar quando houver anulações deste mesmo proveito. Então elas são de natureza credora, pelo que deverão ter um saldo credor. Como funcionam as contas de custos? Elas debitam pelos seus aparecimentos. Sempre que aparecer um custo, tu debitas. E se porventura houver uma anulação, então tu vais creditar. Aqui é por anulações. Quando houver uma anulação, então tu vais debitar. Temos aqui um exemplo. São operações da empresa. O exemplo 1 é o seguinte: aquisição a prazo de um veículo a 100.000 kwanzas. Aquisição a prazo. Primeiramente é uma aquisição de quê? De um veículo. O veículo é o quê? O veículo é um ativo não corrente, né? É um ativo não corrente, pelo que nós deveremos registrar numa conta de ativo fixo ou meios fixos, investimentos. Então vamos utilizar aqui no plano geral de contabilidade angolano é a conta 11, que se refere a imobilizações corpóreas. Mobilizações corpóreas. Então nós vamos debitar. Por que nós vamos debitar? Porque é uma conta do ativo que está sendo acrescentada. Então é o valor de 100.000 kwanzas. Vamos registrar aqui. Vamos registrar aqui em débito. Operação 1, 100.000 kwanzas. Em débito. Então, qual conta nós devemos creditar? Já vimos que deve haver um equilíbrio. O débito deverá ser sempre igual ao crédito. Então, debitamos porque esta é uma conta do ativo. Então, está a aumentar. Se tiver a aumentar na conta do ativo, então devemos debitar. Mas nós não tivemos só aumento na conta do ativo. Também tivemos aumento na conta do passivo. Por quê? Porque estamos a ter uma dívida. Estamos a ter uma dívida. Então, devemos acrescentar na conta do passivo. Então, esta é a conta onde vamos registrar o crédito. São outros valores, tendo em conta o plano geral de contabilidade angolano, outros valores a receber e a pagar. Estamos a constituir uma dívida que também é do mesmo valor, 100.000 kwanzas. Então, este é o exemplo 1. O exemplo 2 diz o seguinte: pagamento de juros no valor de 30.000 kwanzas. Quando nós adquirimos um empréstimo no banco, o banco nos diz: olha, eu posso dar esse valor, mas tu vais ter que pagar juros. Juros para nós é o quê? São custos, né? Isso são custos financeiros. Pelo que então devemos registrar o pagamento de juros. Nós estamos a pagar, imagina, a nossa conta de depósitos à ordem é uma conta do ativo. Então vou registrar aqui a conta de depósitos à ordem.
é uma conta do ativo. Então nós estamos a fazer um determinado pagamento, quer dizer que está a sair dinheiro da nossa conta para refletir na conta do banco. Então nós estamos a dizer que estamos a diminuir o nosso dinheiro em banco, estamos a diminuir, e é uma conta do ativo, então devemos creditar o valor de 30 mil kwanzas, né? Vamos chamar esta de operação 2. Operação 2, não é isso? Ok. Então, seguidamente devemos saber qual conta que nós vamos debitar. Vamos debitar a conta 76 porque são custos, e custos nós já vimos que sempre que aparece um custo devemos debitar. Custos e perdas financeiras gerais. Isto pelo plano geral de contabilidade angolana. Eu vou usar apenas as contas principais para ser menos trabalhoso. Então prontos, vamos também debitar aqui o valor de 30 mil kwanzas. 30 mil kwanzas, essa vai ser a operação 2. Ok, então assim está o exemplo 2. Depois vamos ver o exemplo 3. Venda de mercadorias em numerário no valor de 100 mil kwanzas. As mercadorias haviam sido adquiridas a 50 mil kwanzas. Primeiramente devemos identificar que tipo de operação é esta. É uma venda. A venda é um proveito. Então vamos abrir a conta 61, que é para as vendas. É uma conta de proveito. Então o que é que nós vamos fazer? Pelas regras de movimentação das contas, nós vimos que os proveitos, sempre que eles apareçam, devemos creditar. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos creditar aqui o valor de 100 mil kwanzas. Vamos chamar esta de operação 3. Então, qual conta nós vamos debitar? Aqui diz que foi uma venda de mercadorias em numerário, ou seja, o cliente pagou no momento em numerário. Então vamos abrir a conta 45, que é a conta de caixa. E vamos debitar o mesmo valor, 100 mil kwanzas, ok? 100 mil kwanzas, operação 3. Depois diz que as mercadorias haviam sido adquiridas a 50 mil kwanzas. O que é isto? Tu vendeste, mas também precisas registrar o custo que você teve em fazer a aquisição desta mesma mercadoria. Tá certo? Tá certo. Então, o que é que nós vamos chamar? Vamos chamar isto de custo das mercadorias vendidas. Vamos utilizar a conta 71 para o custo das mercadorias vendidas. O custo das mercadorias vendidas é de 50 mil kwanzas. Então, vamos registrar aqui 50 mil kwanzas. Esta vamos chamar de operação 3.1. Né? Tudo faz parte da operação 3.1. E qual a conta que nós vamos creditar? Né? No nosso armazém saiu mercadorias, mas as mercadorias que saem do armazém saem ao preço de custo. Se elas saem ao preço de custo, então devemos creditar a conta 26, que se refere às mercadorias, pelo custo das mercadorias vendidas. Então as mercadorias, a conta de mercadorias é uma conta do ativo. Se nós estamos a creditar, quer dizer que nós estamos a diminuir a quantidade de mercadorias que nós temos em armazém. Então, se tu fores um estudante de contabilidade e por acaso tens diversas dúvidas, eu tenho um compêndio de videoaulas desde contabilidade financeira ou geral, desde o nível mais básico até o nível mais avançado. Se tu és um profissional, um estudante curioso que deseja aprender a utilizar, a saber como funciona a contabilidade em ambiente real, também estás no lugar certo. Basta entrar em contato através do meu WhatsApp. Desde já vou deixar o link na descrição para que todo mundo possa entrar em contato através das minhas redes sociais. Vou deixar o meu WhatsApp, o meu Facebook e o meu Instagram. Podem me pesquisar. Então são cursos já feitos que eu disponibilizo a quem estiver interessado. Basta me deixar uma mensagem que os preços são super acessíveis. Muito obrigado por assistir esta aula. Esta aula foi sobre as regras de movimentação das contas. Espero que tenha sido proveitoso e até lá estamos juntos.